Olá, bom dia! Bem-vindas à Terapia pela Palavra. Olha o nosso título de hoje, hein? Não precisa fazer tudo sozinha. Você costuma fazer tudo sozinha aí? Costuma não querer ajuda, não buscar ajuda, querer fazer tudo sozinha, resolver a vida sozinha, e não só a sua vida, como também a vida dos outros. O que é pior? Como que é aí pra você? Hoje a gente vai falar disso. Do quanto é importante termos pessoas ao nosso lado para nos ajudar, para nos guiar, para nos levar para um lugar onde a gente entende que a gente não precisa fazer tudo sozinha. A gente pode sim contar com a ajuda dos outros, contar com a colaboração dos outros. Não precisa você fazer tudo pelas suas mãos e do seu jeito e sozinha e tendo que se esforçar e se desdobrar para fazer a sua parte e a parte do outro. Não precisa. Vamos falar sobre isso? Olha só, a gente está então no livro de Êxodo falando da série Movimento, certo? Então, falando de movimento, a gente fala do quanto é importante a gente se entender, se conhecer e fazer os movimentos certos. Fazer os movimentos na direção daquilo que a gente entende que é o melhor para a nossa vida, certo? E aí, pensando nisso, a gente olha para tudo que Moisés fez, todos os movimentos que ele fez aí para libertar o povo do Egito e o quanto ele contou com a ajuda das pessoas. Moisés não fez tudo sozinho. Deus chamou Moisés, mas ele contou com a ajuda de Arão, porque ele não se sentia capaz de falar. Ele achava que ele não falava legal, ele gaguejava, tal, e Deus falou para ele: o seu irmão, ele vai com você. Você vai falando e eu vou falando para você e você vai passando as instruções para Arão e Arão vai passando para o povo, já que você acha que você não fala bem, né? E também é Arão que vai falar com o faraó. Eu passo as instruções para você e Arão passa para o faraó. Então, Arão foi a primeira pessoa com quem Moisés pôde contar. E aí depois, a gente segue aqui. Ontem nós falamos do capítulo 17, da reclamação. Né? Nós falamos mais um pouco da reclamação. E ao final do capítulo 17, a gente vai para o segundo ponto que eu queria falar desse capítulo e que não deu tempo ontem, que é o quanto a gente pode contar com a ajuda das pessoas, contar com o outro, que eu não preciso fazer tudo sozinha. E aí, o que acontece aqui, ó, no finalzinho do capítulo 17? Fala assim, que Amaleque posicionou seu exército para lutar contra Israel, né? Então, haveria ali uma guerra contra Israel. Oi, Josi, bom dia, bem-vinda. E aí, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens para lutar contra Amaleque. Amanhã assumirei o meu posto no alto monte com a vara de Deus. Então, assim, Moisés trazia para ele toda a responsabilidade pela vitória ou derrota daquele povo. Nós vamos ver isso também no capítulo 18. Aguenta aí que nós vamos chegar lá. Moisés trazia para ele toda a responsabilidade. Tudo que fosse acontecer com aquele povo, de bom ou de ruim, ele trazia para ele a responsabilidade. Quando, na verdade, ele era só o meio. O realizador, o agente transformador era Deus, mas ele tinha um alto senso crítico, um alto senso de responsabilidade. Ele entendia que ele tinha que fazer alguma coisa por aquelas pessoas. Então, bom dia, Natália, bem-vinda. Então, ele falou lá para Josué escolher os homens e que ele iria subir no monte com a vara de Deus. E aí, olha o que acontecia. Moisés lá no monte, aí a palavra fala assim, ó. Moisés levantava as mãos, Israel começava a vencer. Mas quando ele as baixava, a vantagem ficava com Amaleque. Então, imagina uma guerra acontecendo, Amaleque e seu exército contra o povo de Israel. E aí, Moisés lá, responsável por garantir a vitória ao povo. Então, Moisés lá no alto do monte, com a vara na mão, quando ele levantava a mão, o povo vencia. Israel
se sobressaía. Quando ele abaixava a mão, Israel perdia. Mariana, bem-vinda, bom dia. Então, olha a responsabilidade que estava sobre Moisés. E é isso que eu tô colocando, que eu coloquei aqui no título. Não precisa fazer tudo sozinha. Para Moisés, a responsabilidade de ganhar ou de perder era dele. Olha o tamanho do peso que estava sobre Moisés. Mas aí, Arão, que era o irmão dele, e Ur, que era um dos outros homens, perceberam que Moisés estava ficando cansado. Então Moisés estava ficando cada vez mais com a mão baixada. E quando ele baixava as mãos, Israel perdia. Então eles perceberam e falaram, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. A gente precisa ajudar Moisés. Isso não está escrito na Bíblia, né? Eu que, na minha mente aqui imaginativa, já penso no diálogo entre eles. Não, a gente precisa ajudar Moisés. E aí fala assim, ó. Arão e Ur colocaram uma pedra debaixo de Moisés e ele se sentou nela. Eles ficaram segurando suas mãos, um de cada lado. Ou seja, Moisés, que estava se sentindo responsável pela vitória do povo, ele levantava a mão, o povo ganhava, ele abaixava, o povo perdia. Ele já estava ficando cansado, porque imagina quantas horas durou aquilo. E aí ele já estava ficando com as mãos mais tempo baixadas e o povo começou a perder. Arão e Ur, percebendo, foram lá, colocaram uma pedra e falaram, senta aqui, Moisés, descansa, que agora a gente vai te ajudar. E é disso que eu tô falando nessa live. De você poder descansar e delegar as suas coisas para alguém. E trabalhar em equipe com a sua família, com o pessoal do seu trabalho, com os seus amigos, com o pessoal da sua igreja. Tem gente que se mata fazendo as coisas sozinhas nas comunidades religiosas. Você pode delegar. E aí então eles colocaram Moisés lá sentadinho, tranquilinho. E cada um foi de um lado de Moisés e ergueram as mãos de Moisés. Então ficou Arão de um lado, Ur do outro, segurando as mãos de Moisés, e assim as mãos dele ficaram erguidas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu exército na batalha. Bom dia, Rafa, bem-vinda. Então, gente, veja bem. Moisés sozinho ia conseguir ficar com as mãos levantadas lá até o pôr do sol? Não ia, porque ele já estava cansadíssimo. Mas aí Arão e Ur foram um de cada lado e ficaram segurando as mãos de Moisés. Então eu quero te perguntar, você tá cansada aí? Você tá cansada de fazer as coisas sozinha? Você tá cansada de ficar aí com as suas mãos levantadas sozinha? Então, chame aí os seus, chame as pessoas que estão perto de você, chame essas pessoas para te ajudarem. Geisa, bom dia. Chame essas pessoas para te ajudarem a ficarem com as suas mãos erguidas. Nós, mulheres realizadoras, principalmente as mulheres empreendedoras, eu sei que tem empreendedoras aqui, que eu conheço as meninas aqui, e ainda as que não são empreendedoras, mas as que trabalham aí e vão atrás, né, do seu sustento, das suas coisas, das suas conquistas. Eu falei ontem nos stories sobre isso, sobre as mulheres que estão super bem profissionalmente, gerindo muito bem os seus negócios, quando na verdade o seu principal negócio está indo à falência, que é a falência emocional. Porque você fica querendo fazer tudo sozinha, você não delega, você não chama, não entrega a responsabilidade para as outras pessoas, e você precisa entregar. Você precisa fazer isso, uma questão de sobrevivência. Então foi isso que Moisés fez. Moisés, cansado, não aguentava mais ficar com as mãos levantadas, Arão e Ur perceberam e foram lá ajudar. Aí você fala assim, Priscila, mas ninguém que tá do meu lado percebe, as pessoas não me oferecem ajuda como Arão e Ur fizeram com Moisés. Tudo bem, então cabe a você posicionar cada pessoa. A sua família é uma empresa também. E todos aí usufruem da casa e de tudo que você proporciona ali. Então, todos precisam fazer a sua parte. Aqui em casa, o Daniel tem as atribuiçõezinhas dele. Chega do colégio, tira o uniforme, vai pôr no cesto de roupa para lavar, vai pôr o sapato em tal lugar, vai pôr a mochila em tal lugar. E ele é criança, ele tem 5 anos. Então, ele chega, ele quer descansar, ele quer correr. E às vezes ele até fala, ai mamãe, tô tão cansado. Deixa eu descansar um pouquinho. Eu falo, tudo bem, pode descansar. Mas aí aqui em Mogi Guaçu, muito calor, né? Quem é daqui de Mogi Guaçu sabe. Quente pra Dedéu aqui. Ele chega, ele já tira o uniforme dele na sala mesmo. E joga ali no chão. Aí eu falo, ok, filho.
Ó, a Natália aqui, quando fingem demência. Pera aí que eu já vou chegar aí, Natália. E aí ele joga ali o uniforme no chão e eu, Dani, onde é o lugar desse uniforme? Ai, mamãe, tô tão cansada. Eu falo, tudo bem. Vou te dar uns minutinhos aí pra você descansar. Então, descansa, respira, toma uma aguinha e a hora que você tiver mais fresco aí, mais descansado, você vai pegar suas coisinhas e vai levar. E eu não pego, gente. Criança é assim, tem dias que eles fazem numa boa no tempo certo. Tem dias que eles enrolam pra ver se você vai fazer por eles, né? Eu não faço. E aí já houve dias, por exemplo, da gente ter alguma atividade à tarde, ele chegou, largou o uniforme, onde largou ficou, e aí foi, correu, almoçou tal, e eu nem vi que ele não tinha tirado o uniforme do lugar. Aí quando eu vi, eu falei pra ele, bom, agora a gente vai sair, a gente vai se arrumar pra sair, mas você não tá esquecendo de alguma coisa? Ai, mas agora eu tô com preguiça, eu tô cansado. Você que sabe, filho, se você quer sair, você quer fazer as suas coisas... Quer fazer as coisas legais? Ótimo, vamos fazer as coisas legais. Mas primeiro você vai fazer as coisas que precisam ser feitas. Que às vezes nem são tão legais, mas tem que ser feito. E ele, ai, me ajuda então. Eu levo a bermuda, você leva a camiseta. Sabe assim? Bem na preguiça? Não, não te ajudo, filho. Porque aqui a mamãe faz a parte da mamãe, você faz a sua parte, papai faz a parte dele. Cada um tem a sua parte nessa casa. E essa parte aqui é sua. E aí tem o efeito rebote disso, né? Porque daí a criança é literal. Então, às vezes eu tô fazendo alguma coisa e falo, filho, faz um favor pra mamãe, faz isso aqui lá. Ele, mas essa é a sua parte, mamãe, não é a minha. Eu falo, é verdade, essa é a minha parte, mas você pode fazer isso por uma gentileza, assim como eu faço muitas gentilezas pra você. Coisas que nem são a minha parte que eu faço. Daí ele para pensar, ai, é verdade. Então, assim, gente, tem que ter muita paciência. E muita energia para você delegar. E aí, entrando nisso que a Natália falou, e quando finge demência? Aí você finge demência do outro lado, Natália. Dá uma de louca mesmo em alguns momentos, a gente tem que dar uma de louca. Sabe assim? Dá uma de louca no sentido de, bom, se ninguém fizer isso daqui, não vai ser feito. Porque eu também não vou fazer. E não é ficar num cabo de guerra com as pessoas. Mas é que assim, ó, as pessoas estão acostumadas a não fazerem, porque elas sabem que no final você vai lá e faz. Você reclama, você xinga, você berra, mas você vai lá e faz. Não faça. E claro que guardadas as devidas proporções, porque tem coisas que não podem não ser feitas, mas aí se é o que não pode ser feito, você chama a pessoa para responsabilidade de novo, e não precisa ser aos berros, não precisa ser estressada, não, é só falar, viu, isso aqui é responsabilidade sua, faça. Só que enquanto as pessoas estiverem largando e você fazendo, elas vão continuar largando. Só existe um folgado porque existe alguém que embasa essa folga. Que endossa essa folga, vai lá e assina embaixo. Ah, continue aí na folga, porque no final eu vou lá e faço mesmo. Você entende, Natália? Vocês entendem, meninas? E eu sei que não é fácil, gente. Tirar a mão não é fácil. Principalmente em se tratando de mulheres realizadoras, produtivas, mulheres potentes como nós. Eu também sou. Eu também sou daquela que, nossa, eu prefiro passar um furacão ali, resolver tudo. Pronto, tá resolvido. E por muito tempo eu fiz isso. Mas aí eu fiquei cansada, esgotada, chata, reclamona, sabe assim? Só eu faço as coisas nessa casa, só eu não sei o que lá, só eu não sei o que lá. Aí vira mártir da família. Deus o livre, que coisa mais chata que é isso. É chato pra você que tá nesse lugar, é chato pra quem ouve as suas reclamações, não é legal pra ninguém. Então assim, a pessoa tá fingindo demência, tá se fazendo de desentendida, você explica novamente. Ó, a Natália falando, tá com 3 anos que meu marido é pra fazer uma reforma no teto do banheiro e é pedreiro. Ah, é, Natália? Sabe o que você faz? Fala pra ele, viu? 3 anos, o teto não resolveu. Como é que é? Você vai fazer ou eu vou contratar um pedreiro e você vai pagar? Sabe? Tem coisas que a gente não vai pôr a mão pra fazer. Mas a gente tem que dar uma apertadinha, sabe assim? Poxa vida. É a sua casa também, marido. É o seu banheiro, é pro bem-estar da nossa família. Entende? Agora, se ele realmente quiser sentar em cima desse problema, você vai, contrata um pedreiro e passa a conta para ele. Fala, ó, tá aqui, o trabalho tá feito e o valor é tanto. Pronto. Prático. Gente, vamos sair do triângulo dramático.
Triângulo dramático é tem uma vítima, um agressor e um salvador, e fica naquela oscilação, e aquele drama rolando, tal. Vai para a realização. Marido, querido, 3 anos, eu quero esse banheiro arrumado, porque eu mereço, nossa família merece uma casa organizada, uma casa com as coisas no lugar. Você vai fazer? Tem um ditadinho que fala, né? O marido fala assim: mulher, quando eu digo que vou fazer uma coisa, eu vou fazer. Você não precisa ficar me lembrando a cada 6 vezes. Ô, gente, como é verdade esse ditado em muitas coisas, né? O meu marido também. Mas aqui em casa, gente, é assim. Eu não fico muito no drama, não. E eu sugiro que vocês, dentro do movimento de vocês... Rebeca, bom dia, bem-vinda. Dentro do movimento de vocês, dentro do funcionamento da família de vocês, é claro, que vocês encontrem um meio de fazer isso também. Então, assim, eu parei de pôr a mão nas coisas. Eu parei de querer ir lá e resolver. Só que também não dá pra gente sentar em cima do problema e passar a vida olhando que nem o teto do banheiro, Natália. 3 anos olhando pra esse teto e praguejando o teto, aposto. Que aí fica lá olhando e... ai, que droga desse teto. Ai, que raiva que não arruma esse teto. Ai, que não sei o quê. Aí você vai se contaminando, o marido vai se contaminando e aquele negócio vai crescendo. E aí, ó, como diz a Bíblia, as raposinhas na sua plantação são desse tamanhinho. Você já tem que matar antes que elas cheguem à raiz e cresçam e acabem com a sua plantação. Ó, a Rebeca rindo de nervoso, né, Rebeca? Aposto. A Rebeca não, desculpa, a Natália. Rindo de nervoso. Aposto que eu falei exatamente o que você faz. Ai, que teto. Ai, que não sei o quê. Então, mata as raposinhas. Não deixa passar de hoje. Mas não chega assim, ó. Porque você não arruma esse teto? Faz 3 anos. Não. Inteligência emocional, gente. Chega pro seu marido, na linguagem que você fala aí com ele, o amor, querido, sei lá o quê, o lindão. Olha só. 3 anos que esse teto está assim. Eu não suporto mais esse teto. Eu preciso de um banheiro com o teto arrumado. Você vai arrumar? Já falei que vou. Tá bom, faz 3 anos que você fala que vai. Quando você vai? Eu quero um prazo. Ah, gente, tem horas que tem que ser assim mesmo. Eu quero um prazo para esse teto estar arrumado. E se o prazo é amanhã, dia 7, né? Claro que não, né? Porque não é assim, mas só uma suposição. Ah, o prazo é final da semana, sexta-feira, dia 8. Dia 9, se esse teto não estiver arrumado, eu vou atrás de um pedreiro, vou contratar, ele vai vir, vai arrumar e você vai pagar. Tá bom? É assim que vai ser, porque eu não quero mais esse teto assim. Gente, sai do drama. Vai pra realização. Guarda o respeito, guarda o diálogo bem elaborado, sem brigas, sem ofensa, sem nada. Mas você também não é obrigada a ficar 3 anos com o negócio quebrado, com o marido pedreiro dentro de casa, sem ele fazer. Você entende? Aí é muito drama, gente. Não, vamos sair do drama. Amélia, bem-vinda, bom dia, Edson. Bom dia, Edson. Ó, um homem aqui, hein, pra falar com a gente. Edson, estamos falando de quando os maridos falam que vão fazer as coisas e que a gente não precisa ficar avisando a cada 6 meses, não. Que se eles falaram que vão fazer, eles vão fazer. Na sua casa é assim, Edson? Tô dando uma sugestão aqui pras meninas, hein? Pra sair do drama e não fez? Então, beleza, já contrata quem faz e dá conta pro marido pagar. Porque não dá certo ficar no drama. Gente, o drama só drena a nossa energia. Brincadeiras à parte. Mas falando sério, o que acontece no seu cérebro? O drama, ele vai drenando a sua energia e ele vai tirando o seu prazer e a sua energia de realização. E aí aquilo que poderia ser prazeroso para você, como o caso aqui da colega que deu o exemplo do banheiro, entrar no seu banheiro, tomar um bom banho, a hora que você vai entrar no banheiro, você olha pro teto que tá lá 3 anos para ser arrumado, marido pedreiro dentro de casa não arrumou, e aí você olha, você fica praguejando o teto. Não, gente, não. O drama, ele só drena a nossa energia, tira a nossa possibilidade de realização. Cada vez que você olha e reclama e pragueja, você vai criando novas conexões neurais e você vai se acostumando com a reclamação. E aí você vai encontrando mais motivos para reclamar e aquilo vai crescendo. E aí a raposinha, que era desse tamanhinho que você não matou, ela vira algo gigante, come toda a sua plantação. E você fica lá sem nada. Não vale a pena. Então,
Não precisa fazer tudo sozinha. Chama as pessoas para responsabilidade, delega, coloca na mão de cada um o que cada um tem que fazer. E se as pessoas não fizerem a parte delas, dentro do que for possível, ó, só vi coraçãozinho subindo aqui, hein? Dentro do que for possível, você também não faz, porque só tem uma pessoa folgada que não faz o que tem que ser feito, porque tem outra que mesmo brigando e praguejando vai lá e faz. Você entende? E sem consequência. Então, não dá certo. Então, a pessoa vai sempre folgar, certo? Aí, olha só, isso no capítulo 17, então, Arão e Ur foram lá e seguraram as mãos deles, né, levantadas. E aí, no capítulo 18, Jetro, sogro de Moisés, vai visitar Moisés, vai levar a esposa dele de volta, tal, né, e percebe o que está acontecendo ali. E ele percebe que Moisés assumiu um posto para julgar as causas do povo. E aí Moisés ficava lá e o povo fazia filas imensas, de manhã até de noite, para Moisés escutar o problema e julgar o problema e dar direcionamento para o povo. E aí olha que Jetro fala para Moisés: Moisés, o que está havendo aqui? Por que você faz tudo isso sozinho, obrigando essa gente a ficar na fila diante de você desde manhã até a noite? Isso não pode continuar assim. Você e as pessoas que o procuram vão ter um esgotamento. Você, mulher que faz tudo sozinha, vai ter um esgotamento. Um esgotamento mental, emocional, físico. Gente, o quanto tem de crescente do diagnóstico fibromialgia? Vocês já ouviram falar disso? Fibromialgia é uma dor generalizada no corpo e que não tem causa aparente. Então é simplesmente uma dor, a pessoa não consegue se mexer, ela tem dor nas juntas, dor nos músculos, ela não consegue se mexer. O que tem de mulher que vem com fibromialgia, que quando a gente vai observar é aquela mulher que faz tudo sozinha, carrega o mundo nas costas e ela não dá conta de dizer não para as pessoas, aí o corpo dela dá um jeito de dizer não. Bom, se eu fizer você doer inteira, não conseguir se mexer, você não vai conseguir fazer nada, né? Então pronto, é isso que eu vou fazer para você ficar quieto e parar de resolver a vida de todo mundo. Percebe o quanto isso é sério? Doenças psicossomáticas. O que tem de mulheres com esse diagnóstico e que quando você vai ver é aquela fazedora compulsiva, sabe? Aquela que faz tudo, resolve a vida de todo mundo, faz, tá exausta, tá esgotada, mas não consegue dizer não. Aí o corpo, que é inteligente, dá um jeito de parar essa mulher. Então tá bom, então você vai doer inteira, que aí você não sai da cama e não faz mais nada pra ninguém. A gente trata a questão do fazer compulsivo e essa mulher sara da fibromialgia. Pasme, mas é assim que acontece. Porque aí quando ela não se obriga a fazer tudo para todo mundo, o corpo dela entende que ele vai poder ficar bem, que ela vai poder fazer algo inclusive por ela. E não só pelas pessoas, sabe? E isso é um exemplo de diagnóstico, né? Fora tantos outros. Fora diagnósticos, psíquicos, ansiedade, pânico, pessoas que se paralisam, que não dão conta de continuar, porque não aguentam mais cuidar da vida delas e de todo mundo, porque não delegam. E aí, o que o Jetro fala? Sua tarefa é ensinar a eles as normas e as instruções, mostrar como viver. Nomeie líderes no meio desse povo, nomeie homens da sua confiança, que vão julgar os casos mais corriqueiros. E aí só vai chegar até você os casos mais graves, que eles não tiverem condição de julgar. E aí sim, você vai ajudar. Com isso, alivia o seu trabalho, você delega para as outras pessoas e todo mundo ganha. Porque, gente, não é só você que ganha. Todo mundo ganha quando você se coloca num lugar de consideração, porque você vai ficar mais leve, mais feliz, mais tranquila, a sua família inteira ganha. Aqui o Edson, aqui resolvemos rápido, seja eu ou ela, casal conectado é assim. Muito bom, Edson, é isso mesmo, casal conectado, casal, que anda junto e que um não joga pro outro, que um não fica prendendo o outro naquela situação de vou fazer, e o outro irritado, e o outro... Não!
Casal conectado, gente, é aquele que cada um sabe a sua responsabilidade dentro dessa empresa que é a família. A sua responsabilidade. E Deus nos fez com atribuições diferentes. Então, assim, as mulheres têm facilidade para determinadas coisas, os homens para outras coisas. E um vai ajudando o outro, e cada um fazendo a sua parte não pesa para ninguém, gente. Cada um fazendo a sua parte, fica todo mundo bem, todo mundo leve, todo mundo contente. E se as pessoas não estão fazendo a parte delas, é porque você está fazendo por elas. Então, ó, tira a sua mão. Para de fazer pelo outro, que é a obrigação do outro, que é a responsabilidade do outro. E o outro vai ter que assumir o papel. E ó, uma coisa muito séria, guarda na tua mente isso, assim, regra de ouro. Não tem como uma pessoa ocupar um lugar que já está ocupado. Então, o homem não está ocupando o lugar dele, é porque você está sentada na cadeira dele. Sai da cadeira dele, deixa a cadeira dele livre, vazia, para a hora que ele vier, ele ocupar o lugar dele. E vice-versa. Vice-versa. Se você também está fazendo coisas aí fora do seu papel e não consegue chegar ao seu papel de mulher, que é o papel que sim, ajuda, auxilia, mas tem tempo para você também, consegue ficar tranquila aí na sua vida e consegue agir mais no sentido de emoção, no sentido de contato, de direção, porque homem, pai, é envio para a vida, mulher, mãe, é colo, é aconchego, é lugar seguro. Se você está tão atordoada que você não consegue ser colo e aconchego nem para você mesma, como é que você vai ser colo e aconchego para os outros? Então, ó, tira ele também do seu lugar, vai você e senta no seu lugar. Cada um tem o seu lugar. E se as pessoas não estão ocupando o lugar delas e, como a amiga disse aqui, estão fingindo demência, talvez seja porque esse lugar está ocupado por você. Sai do lugar dos outros, tira sua mão, se posiciona no seu lugar, na sua função dentro dessa família, dentro desse trabalho, dentro dessa relação de amizade, enfim, qualquer que seja a relação, se coloque no seu lugar e deixe o outro ficar no lugar do outro. Então, deixe com ele o que é dele, fique apenas com o que é seu, faça a sua parte e deixe espaço para o outro fazer a parte dele. Combinado? Temos aqui, ó, um exemplo do Edson. Obrigada pela contribuição, Edson. E é isso aí, gente. E ninguém tá dizendo aqui, gente, do que é certo, do que é errado, colocando defeito na sua família, não, tá? A gente tá falando aqui do que é funcional. Funcional. E eu vou te dizer que aqui em casa também houve momentos em que eu me vi fazendo coisas que não eram minha função. Porque, de repente, eu vou fazer mais rápido, né? E tem outra coisa também, gente. Às vezes a gente entra na ideia de que eu faço mais rápido e eu faço melhor, tá? Então tem um pouco de vaidade também aí. É melhor você também olhar para isso para ver se não tem um pouco de vaidade aí. No meu caso, tinha um pouco de vaidade. Não vou nem... Não, melhor eu fazer isso aqui, porque ele não vai fazer direito, ou não vai fazer do jeito que eu gosto, ou tal. Não. E aí a gente também tem que entender que o jeito do outro é perfeito dentro do que o outro é capaz de entregar. E não é porque não é do meu jeito que não é um jeito bom. Porque o outro também dá o melhor dele do jeito dele. E eu tenho que entender que o jeito dele é o jeito dele, não é o meu jeito, mas não é porque não é o meu jeito que não é bom. Então também tem essa variável aí para você olhar, hein? Se não existe também uma necessidade aí de controle. Dentre outras, né, gente? Tem tanta coisa pra gente investigar que não dá tempo de falar aqui na live, mas eu dei uma pincelada aqui para você começar a se olhar e se observar. Pergunta para você mesmo, por qual motivo eu fico querendo fazer tudo sozinha? Será que eu realmente não tenho ajuda porque o outro tá folgado, não faz, ou eu não dou espaço para o outro fazer? Vamos pensar nisso? E vamos orar para finalizar? Querido Deus, muito obrigada por essa live, muito obrigada por essa direção, muito obrigada por todas as pessoas que estão aqui. Nos dê mais discernimento, Deus, nos dê mais sabedoria para que a gente encontre realmente o meio de fazer aquilo que temos que fazer. Cada um no seu papel, sem pesar para ninguém. Nos dê essa direção e essa sabedoria. Deus, nós contamos com a sua direção e com o seu amor.
em nome de Jesus. Amém? Luciana chegando agora, eu tô finalizando, mas a live vai ficar gravada. Gente, pensem nisso, tá? Pensem nisso, no quanto vocês estão fazendo tudo sozinhas, estão cansadas e sobrecarregadas, simplesmente porque estão em lugares que não são seus. Combinado? Amém, Natália? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!